Albino, mas nesses dias de politicamente correto, César Alvino, não é muito Alvino. Buenos días, hermanos. Bom dia, irmãos. Quisiera primeramente saludar a toda la iglesia reunida aquí. Eu gostaria de saudar toda a igreja reunida aqui. Y como siempre, traigo los saludos de mi esposa y mis hijos. E como sempre eu trago a saudação da minha esposa e dos meus filhos. Y también los hermanos en Chile. E também dos irmãos do Chile. Para mí es grato al Señor poder verles nuevamente. Para mim é uma gratidão ao Senhor ver vocês. Hace un año que estuve aquí. Faz já um ano que eu estive aqui. Y me alegro de que verles perseverando en la fe. E eu me alegro de ver vocês perseverando na fé. Amén. Amém. Quisiera que abriésemos las escrituras en segunda a Timoteo. Eu gostaria que abríssemos as escrituras em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Capítulo 1, versículo 3 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 1, 3 ao 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amén. Amém. Antes de dar alguna explicación a estos versículos, Antes de dar alguma explicação nestes versículos, quisiera compartirle algo de mi corazón, eu gostaria de compartilhar algo do meu coração, que también compartimos con varios siervos en Chile. que também nós compartilhamos com vários servos lá no Chile. Ustedes han sido testigos también, como todo el mundo, Vocês também têm sido testemunhas, como todo mundo, es que estamos viviendo los últimos días, que nós estamos vivendo os últimos dias, tanto de la vuelta del Señor Jesucristo, tanto com respeito à volta do Senhor Jesus, o con la manifestación del pecado más grande que ha a manifestarse en el mundo. ou com a manifestação do máximo de pecado que há no mundo. Entonces, dada esa situación, orando al Señor en Chile meses atrás, 5 o 6 meses, Então, devido a essa situação, orando ao Senhor no Chile há 5, 6 meses, el Señor nos empezó a dar una visión en el corazón, o Senhor começou a dar visión, uma visão no coração, revelación, visão e revelação, acerca de qué hacer acerca do que fazer, con el testimonio del Señor que ha puesto en nuestros corazones. com o testemunho do Senhor que Ele tem colocado em nossos corações. Sabemos que se avecinan días peores de lo que estamos viviendo. Nós sabemos que se aproximam dias piores do que aqueles que estamos vivendo. Es el propósito de Dios que tiene que terminarse de esa manera. Esse, no propósito de Deus, tem que terminar dessa maneira. No podemos luchar contra el propósito de Dios, E nós não vamos lutar contra o propósito de Deus, contra lo establecido por Dios. quanto àquilo que Deus estabeleceu. El Señor dijo que los días, a medida que vayan pasando, iban a ser más oscuros, más... O Senhor diz que nos dias que vêm serão mais escuros, mais difíceis, Y que teníamos que estar alerta. e que nós devemos estar alertas. Teníamos que consagrarnos más al Señor que nunca. Deveríamos consagrar ao Senhor mais ainda. Pero como también ustedes saben, Mas também, como vocês sabem, que en estos tiempos hemos visto que la cristiandad, nesses tempos nós temos visto a cristandade, que el enemigo se está metiendo en nuestros hijos. que o inimigo está intrometendo-se com nossos filhos. Y hemos visto que tiene un principal propósito el enemigo en nuestros hijos, Nós temos visto um principal propósito do inimigo com respeito aos nossos filhos, por algo bien particular. por alguma coisa bem particular. Él no quiere que continúen los hijos con el testimonio de Dios. Ele não quer que os nossos filhos continuem com o testemunho de Deus. Él quiere truncar el propósito de Dios
geração vindoura continue com o propósito de Deus. Por eso Él está atrapallando a todos los jóvenes. Por isso que Ele está atrapalhando a todos os jovens. Y yo no sé si me parece que en todo el mundo es así. Eu não sei, mas acho que em todo mundo está acontecendo isso. Nosotros tenemos varios contactos de diferentes países en Chile. Nós temos vários contatos de vários lugares do mundo lá no Chile. Entonces conversamos las mismas cosas. E nós conversamos e é a mesma coisa. Hay una presión muy grande sobre todos nuestros hijos. Há uma aflição muito grande sobre os nossos filhos. Muchos padres que sufren la ausencia de los hijos en la comunión. Muitos pais estão sofrendo a ausência dos filhos na comunhão. Está gustándole mucho, atraído por el mundo. Os filhos estão sendo muito atraídos pelo mundo. Y el Señor nos ha dicho que pongamos énfasis en la familia. E o Senhor nos tem dito, coloquemos ênfase sobre a família. Principalmente en nuestros hijos y en nuestros nietos. Principalmente nossos filhos e nossos netos. Y aquí en estos versículos que leímos, E aqui nesses versículos que nós lemos, hay tres generaciones que quisiéramos considerar en esta mañana. há 3 gerações que gostaríamos de considerar nessa manhã. Están los abuelitos, Nós dizemos aqui acerca dos avós, están los padres, acerca dos pais están los hijos. e também dos filhos. Los abuelos representados en Loina Os avós representados em Lloyd. y los padres en Eunice Os pais são representados na mãe Eunice. y los hijos E os filhos en Timoteo. representados em Timóteo. A través de todo el tiempo ha sido así, desde el principio ha sido así. Através de todo o tempo, tem sido assim, desde o El princípio. enemigo ha obstaculizado los propósitos de Dios con relación a los hijos, O inimigo está colisado, estorbando. está perturbando, atrapalhando o propósito de Deus nos filhos. Nosotros cuando miramos los primeros hijos de Adán y Eva, Nós, quando olhamos os primeiros filhos de Adão e Eva, allí existía un hijo piadoso. nós temos ali um filho piedoso. Usted conoce muy bien el nombre de Abel, Você conhece muito bem o nome, Abel, un adorador al Señor. um adorador ao Senhor. Sin embargo, el enemigo utilizó a Caín Mas o inimigo utilizou Caim para que se cortara la adoración a Dios, para que se terminara la se adoración, terminasse a adoração a Deus. por lo menos en esta generación de hijos. Pelo menos ali, naquela geração de filhos. Y luego saltamos a Éxodo, E logo, quando nós vamos para o livro de Êxodo, cuando el pueblo estaba cautivo de Israel, en quando o Egipto, povo cativo lá no Egito, cuando empezó a multiplicarse el pueblo de Israel, quando o povo começou a se multiplicar, entonces Faraón dice que había que, cuando nazcan los varones pequeños, había que matar. então o faraó deu a ordem para que se matasse os meninos, os homens, os machos, Que venían naciendo. que estivessem nascendo. Y como no se pudo lograr ese propósito, E como ele não conseguiu ser bem sucedido naquele propósito, porque las parteras egipcias tuvieron temor a Dios, porque as parteiras temeram a Deus, entonces eso no se logró. então dessa forma ele não foi bem sucedido. Entonces decretó otra cosa, Faraón. Mas aí ele decretou outra coisa. Todos los varones sean tirados del río. Todos os bebezinhos machos deveriam ser lançados no rio. Y nosotros vemos desde Génesis hasta el último libro de la Então Biblia. nós vemos de Gênesis até o último livro da Bíblia, Hay muchos textos donde confirman muitos textos que confirmam en que nuestros hijos han sido el foco del enemigo. que nossos filhos têm sido alvo do inimigo. Nosotros ya estamos de 50 años para arriba, muchos de los que estamos aquí. Muitos de nós que estamos aqui já temos mais de 50 anos Y para cima. algunos ya han partido a la presencia del Señor. Mesmo alguns que nós conhecemos partiram para a presença do Senhor. Si no queda una generación de hijos conforme al testimonio de Dios, E se não tiver uma geração de filhos conforme o testemunho do Senhor, las iglesias pudieran quedar cerradas. as igrejas então vão se fechar. En algunos lugares, Em alguns lugares, ya en Chile, lá no Chile, se han tenido que cerrar algunos lugares de reuniones, alguns lugares de reunião já tiveram que ser fechados, porque empezaron solamente a militar en los hermanos adultos. porque apenas começaram aí os irmãos adultos. Los jóvenes dejaron de reunirse. Os jovens deixaram de congregar. Los padres perdieron el interés para enseñar a sus hijos la palabra. Os pais perderam aquele interesse de ensinar para os seus filhos a palavra. Finalmente quedaron puros abuelos. E finalmente só ficaram os avós. Y ya no había quien compartiera la palabra. Já não tinham quem compartilhasse a palavra. Entonces ya perdieron incluso el deseo de reunirse. E eles tinham perdido, inclusive, o desejo de congregar. Por lo menos en 2 lugares se cerraron los templos. Pelo menos em 2 lugares
lugares se fecharam, os lugares de reunião? Por causa de que la segunda generación y la tercera continuaron con el testimonio. Porque a segunda e terceira geração não continuaram o testemunho. Entonces la situación es caótica en este punto hoy día. Então, nesse ponto, hoje em dia, essa situação é caótica. Vamos a pedir al Señor que nos conceda su gracia, Vamos pedir ao Senhor que nos conceda a sua graça, que nos pueda ubicar en esta generación que estamos viviendo. que possa nos localizar nessa situação, nessa geração que estamos vivendo. Quisiera hacer una pregunta aquí. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. ¿Hay abuelitos aquí? Há avós aqui? Yo soy abuelito. Padres, Há pais aqui? hijos, Filhos aqui? nietos. Netos? Entonces aquí están las tres generaciones que vamos a compartir esta mañana. Então, aqui nesse lugar tem essas três gerações que nós vamos compartilhar essa manhã. Siempre para sostener el testimonio del Señor. Sempre para sustentar o testemunho do En Senhor, toda época, en toda em generación. toda época, em toda geração, Fue difícil. foi difícil. Nunca pensemos que en la generación de Loida, de Eunice y de Timoteo Nós nunca devemos pensar que a geração de Lloyd, de Eunice e de Timóteo fue fácil, foi fácil. o que haya sido no tanto como hoy. E que não foi assim como é hoje. La verdad que siempre el testimonio de Dios fue obstaculizado. Na verdade, sempre o testemunho de Deus foi confrontado. Entonces, en los días de Loida, de Eunice y de Timoteo, Então, nos dias de Lloyd, Eunice e Timóteo, fueron muy oscuros también. foram dias difíceis também. Recordemos que Timoteo, su padre era griego, Vamos nos lembrar que Timóteo tinha um pai grego. y los dioses en Grecia eran poderosos en la creencia. E lá na Grécia, a crença em deuses era muito poderosa. Eran más o menos 14 dioses y otros más. Eram muito mais que 14 deuses. Quisiera mencionar solamente tres dioses principales. Eu gostaria de pelo menos nomear 3 deuses principais. Por ejemplo, Zeus, Por exemplo, Zeus, Afrodita Afrodite y Atenea. e Atenea. Ateneia. Estos Atenas. tres nombres Esses 3 nomes eran dioses que eran mayormente relevantes en Grecia. eram os deuses mais destacados na Grécia. Entonces, en este contexto de una sabiduría extremadamente de los griegos, Então, nesse contexto, de uma sabedoria extremada dos gregos, representada en la diosa de la sabiduría llamada Atenea, representada na deusa da sabedoria, Atenas, entonces había mucha dificultad para poder entregar el Evangelio. então tinha muita dificuldade para entregar o evangelho. La sabiduría siempre lo quería explicar todo, A sabedoria grega sempre queria explicar tudo. quería ver las cosas, quería ver, tocar. Queria ver, tocar. Era difícil para ese tiempo sostener el testimonio. Então, nesse tempo, era difícil sustentar o testemunho. También está el Dios Zeus. Também tinha o deus Zeus. Ese Dios es el mayor que todos los dioses de aquí. Esse era considerado o maior deus de todos os deuses. Él se atribuía el orden de toda la creación Atribuía-se a ele a ordem de toda a criação. y se atribuía que se le rendiera culto todo ser viviente. Então, era atribuído que todo ser vivente deveria Él se creía atribuir Dios supremo. culto. Ele era considerado o Deus A él se supremo. le debía justicia y lealtad. A ele eram devidas justiça e lealdade. Pero también existía la diosa Afrodita, Mas também tinha a deusa Afrodite, la que se le denominaba la diosa por el hecho de que ella tenía diferentes formas de actitudes sexuales y moralidades. a ela era atribuída diferentes formas de atitudes sexuais e morais. Entonces estos tres dioses Então, esses 3 deuses también hoy día están combatiendo con nosotros. também hoje ainda eles estão compartilhando conosco. Hoy día, cada día, el mundo piensa más que se le expliquen las cosas. Hoje em dia o mundo quer mais ainda que se expliquem as Y coisas. hay muchas formas de conocer la ciencia y la E filosofía. há muitas formas de conhecimento na ciência e filosofia. Tenemos la plataforma de internet a nuestro favor. Nós temos a plataforma internet à nossa disposição. Hoy día, más que nunca, el conocimiento ha avanzado en nuestras mentes. Hoje, mais do que em qualquer época, o conhecimento avançou Y todo se explica. e tudo se explica. La fe ya no se está considerando. Não jamais se considera a fé. Entonces, Loida, Eunice y Timoteo vivieron tiempos difíciles. Então, Lloyd, Eunice e Timóteo viveram em tempos difíceis. Vamos a comenzar entonces definiendo el significado de los nombres. Esto nos puede ayudar. Então, vamos começar dando significado aos nomes. Isso vai nos ajudar.
y tiene mucho que decirnos con lo que estamos compartiendo. E diz muito a respeito daquilo que nós temos compartilhado. Loida O nome Lloyd viene del griego, vem do grego. y los tres nombres vienen del griego, Os três nomes pero vêm do Loida grego. viene de una expresión griega Porém, Lloyd vem de uma expressão grega que se escribe Lois, que escreve Lois, que significa el mejor o la mejor. que significa o melhor ou a melhor. Otro significado más de Loida, Outro significado de Lloyd: combate glorioso. combate glorioso. Vamos ahora a ver el Eunice. Agora vamos considerar Eunice. Eunice significa la que alcanza la victoria. Eunice significa a que alcança a vitória. Si ustedes se dan cuenta, entre Loida y Eunice Então, se você verificar entre Lloyd e Eunice, tienen mucha relación los significados de los nombres, há muita relação no significado dos nomes, porque ambos están en relación con la batalla, porque ambas se relacionam a uma batalha, la guerra espiritual. com guerra espiritual. Loida, combate glorioso, Lloyd, o combate glorioso, y Eunice, la que alcanza la victoria. e Eunice, aquela que alcança a vitória. Cuando nosotros vemos estos dos significados de estos nombres, Então, quando nós vemos esses dois significados dos nomes, vemos que ellas fueron verdaderas guerreras en su tiempo que vivieron. vemos que elas foram verdadeiras guerreiras no tempo que viveram. Ellos batallaban por causa, era difícil poder contender por la fe. Elas batalharam pela difícil batalha da fé. Entonces empezaron a llenarse de fe del corazón. Então, elas começaram a encher o coração de fé. Y por supuesto que ellas dos fueron responsables de la vida de Timoteo, E certamente as duas foram responsáveis pela vida de Timóteo, para tener una generación perfecta, primera, segunda y tercera generación, para ter gerações perfeitas, primeira, segunda e terceira, que nos pudiera servir de referente en este tiempo. que pode nos servir de referência nesse tempo. Así que 3 generaciones no olvidemos. Assim, 3 gerações, não esqueçamos, Tenemos responsabilidad en cada generación. nós temos responsabilidade com cada geração. Muchas veces pensamos los abuelitos Muitas vezes nós pensamos nos avós, que no tenemos responsabilidades por el hecho de que ya nuestros hijos se casaron y ya somos abuelos. que nós não somos responsáveis, uma vez que nossos filhos já casaram. Pero bíblicamente, Porém, biblicamente, espiritualmente, espiritualmente, nunca ha sido así. não é assim. Los abuelos tenían en el Antiguo Testamento, Os avós tinham lá no Velho Testamento, los abuelos del Nuevo Testamento tenían también os avós também do Novo Testamento têm una responsabilidad muy grande. uma responsabilidade muito grande. Muchas veces la responsabilidad de los abuelos Muitas vezes a responsabilidade dos avós pasaba por encima de la responsabilidad de los padres. passava acima da responsabilidade dos pais. La bendición y la profecía del abuelo A bênção e as profecias dos avós era considerada muy poderosamente en el corazón de los israelitas. eram consideradas muito poderosamente no coração dos israelitas. Recordemos en el capítulo 48 de Génesis, por ejemplo. Nos lembremos, por exemplo, no capítulo 48 de Ahí Gênesis. también vemos 3 generaciones. Ali também nós vemos 3 Ahí gerações. está Jacob, Ali está Jacó, ali está José, ali está Manassés e Efraim. 3 generaciones. 3 gerações. Pero si usted ve ese episodio allí y lo lee, Mas se você considera ali aquele episódio e o lê, se va a dar cuenta que Jacob tiene una principal participación. você vê ali que a principal participação é do Jacó. José trae a sus hijos a Jacob José traz os seus filhos, seus netos a con Jacó, una intención específica. com uma intenção específica. Él quiere que su padre lo bendiga. Ele quer que seu pai os abençoe. Su abuelo haga profecía sobre Manasés Ele quer que o avô faça profecia sobre Manassés e Efraim. y varios otros patriarcas más abuelos. E vários outros patriarcas avós Hacía lo mismo con sus hijos. faziam o mesmo com seus netos. Entonces aquí vamos a decir inmediatamente algo. Então aqui vamos dizer imediatamente algo. Los abuelos Os avós, tenemos una responsabilidad. nós avós temos responsabilidade. Nosotros tenemos que hacerle honor al nombre de Loida. Nós temos que fazer honra ao nome de Lloyd. Lois Significa el mejor o la mejor. significa o melhor ou a melhor. ¿En qué sentido Loida podemos darle esta aplicación que era la mejor? Em que sentido nós podemos aplicar que Lloyd era a melhor? No es que era una buena persona, Não que ela era uma boa pessoa, no que tan solo ayudaba a sus hijos económicamente, não simplesmente que ajudava seus filhos tenía economicamente un comportamiento normal en la casa, e que tivesse um comportamento normal naquela casa. no que solamente le hacía regalitos a sus nietos, Não apenas que trouxesse presentes para os seus netos, no le satisface los caprichos a sus nietos solamente, não apenas que satisfizesse os caprichos dos seus netos. no, Não, ella es la mejor.
ela é a melhor. Nosotros los abuelos tenemos que ser los mejores. Nós, avós, temos que ser os melhores. ¿En qué sentido? Em qual sentido? En dar un buen testimonio del Señor. Em dar um bom testemunho do Senhor. Que se caracterice la verdad en nosotros impregnada. Que se caracterize Una verdad instalada. uma verdade instalada, uma verdade íntima. Que nos vean los hijos y los nietos a nosotros. Que os filhos e netos venham a nós, Cuando miren para nosotros. quando olharem para nós, Tengan un testimonio en su corazón. tenham um testemunho em seus corações. Y de hecho lo tienen. E de fato tenham. Ellos tienen un testimonio acerca de sus abuelos. Que eles tenham um testemunho acerca de seus avós. Si sacáramos un nieto aquí al azar Se escolher um neto aqui aleatório y conversáramos con ellos e conversássemos com ele y le preguntássemos, e perguntássemos: cuéntame cómo es tu abuelo, me conte acerca do seu avô. qué fe es la que tiene, Qual é a fé do seu avô? cuál es la práctica de su fe que Qual tiene. a prática de fé que seu avô tem? Hay muchos nietos que han dado este testimonio negativamente. Infelizmente, há muitos netos que dão um testemunho negativo disso. Nosotros, los pastores que estamos aquí, Nós, os pastores que estamos aqui, hemos escuchado a muchos hijos temos escutado muitos filhos decir lo siguiente: dizendo o seguinte: mi padre es estudioso en la Biblia, meu pai é um estudioso da Bíblia, pero no concuerda con lo que él predica. mas ele não, aquilo que ele prega não reflete a verdade. Nunca lo veo orar, Eu nunca vi meu pai orar, nunca lo veo estudiar la Escritura. nunca vi estudar as Escrituras. Veo que trata a mi mamá no con respeto. Eu vejo que ele trata a minha mãe não com respeito. Hay muchos gritos dentro de la casa. Há muita gritaria lá em casa. Hay muchas conversaciones necias en medio de la Há casa. muitas conversas tolas em casa. Así que mis abuelos, usted me pregunta cómo es, Assim, se você pergunta meu avô como ele é, ese es mi abuelo. esse é meu avô. Y podemos decir, ¿y tu madre cómo es? E podemos perguntar: e a sua mãe, como é ¿Y que tu é? abuela cómo es? E a sua avó, como é que é? Ellos tienen un testimonio, Eles têm um testemunho, sin duda. sem dúvida. En estos tiempos hemos sufrido mucho en el E corazón. nesse tempo temos sofrido muito no coração. Hace poco un hermano me llamó desde Santiago de Chile, yo vivo en Temuco, Há pouco tempo o irmão me chamou de Santiago, eu vivo lá em Temuco, muy afligido para pedir un consejo. muito aflito, pedindo um conselho. Me dice, hermano, yo quiero hablar con usted porque hoy día, después de la reunión, Meu irmão, eu quero falar com você, porque depois da reunião, después de la reunión en Santiago, que ella lá em Santiago, estuvo en familia, que nós tivemos em família, dos de mis hijas, duas das minhas filhas, terminó la reunión, terminada a reunião, me dijo, yo quiero conversar contigo, papá. eu quero conversar contigo, papai. Así que llegamos a la casa, E quando chegamos em casa, nos cerramos en el cuarto nós nos fechamos no quarto y las dos hijas hablaron. e as duas filhas falaram: Esta es la última vez que te acompaño a la reunión. esta é a última vez que eu vou com você na reunião. No me insistas más. Não insista mais. Yo no quiero más ir a la iglesia. Eu não quero mais ir à igreja. El hermano estaba temblando y llorando E o irmão estava tremendo e chorando, porque él pensaba porque ele pensava. que tenía hijas consagradas. Ele pensava que as suas filhas eram consagradas. Por eso que hoy día nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como abuelos, Por isso que hoje nós temos uma responsabilidade muito grande como una avós. responsabilidad como papá y mamá Uma responsabilidade com o papai e com a mamãe acerca de nuestros hijos. acerca de nossos filhos. Es muy triste escuchar estos testimonios. É muito triste escutar esses testemunhos. Que el Señor nos ayude a todos los que estamos aquí. Que o Senhor nos ajude todos aqui. Que cuando los hijos tengan que dar un testimonio de su abuelo, de su padre, E quando os filhos tiverem que dar um testemunho acerca de seus avós e de seus pais, aunque ellos estuvieran lejos, mesmo que eles estejam distantes, ellos van a hablar la verdad. eles possam falar a verdade. También hemos recibido este testimonio de los hijos y de los nietos. Também temos recebido esse testemunho dos filhos e netos. Hermano, Irmão, yo estoy mal, estoy alejado del Señor. eu estou mal, estou longe do Senhor. Yo estoy en rebeldía con mi papá y con mis hermanos. Eu estou em rebeldia com meu pai e com meus irmãos. Pero yo tengo que hablar a favor de mi madre y de mi padre. Mas eu tenho que falar a favor de meu pai e de minha mãe. Ellos no son los culpables. Eles não são culpados. Yo he decidido salir del Eu decidi sair por mi rebeldía. por minha rebeldia. Si conozco a unos cristianos verdaderos y reales, Se eu conheço crentes verdadeiros e reais, esos son mis papás. esses são os meus pais. Hemos escuchado los dos testimonios. Nós temos ouvido os dois testemunhos. Yo quisiera dejar esa meditación en vuestro corazón. Eu gostaria de deixar essa lamentação nos seus corações. ¿Qué es lo que dirán nuestros hijos y nuestros nietos? O que nossos filhos e netos dirão acerca de nós. Quiero decirles que los nietos, aunque sean pequeñitos,
que nossos filhos e netos, mesmo pequenos, ellos pueden observar, eles observam, aunque no estén entendiendo todo, mesmo que não entendam tudo, ellos les entra la comprensión por lo que miran. a compreensão lhes chega pelo aquilo que eles olham, veem. ¿Cómo hablamos con mamá, Como é o jeito que falamos com a mamãe, con papá? com o nosso pai, com o ¿Cómo pai, hablamos con respecto a nuestros hermanos? o jeito que falamos acerca dos nossos irmãos, Todos ellos están observando. tudo isso eles reparam. Otro testimonio de hermanos jóvenes. Outro testemunho de irmãos jovens. Cuando mi papá llegaba de cada reunión, Quando meu pai chegava de cada reunião, estábamos en la mesa, quando nós estávamos sentados à mesa, él llegaba murmurando de las debilidades de los hermanos de la iglesia. ele começava a falar mal das debilidades dos irmãos da igreja. Entonces, cuando los hijos entran en una rebelión, Então, quando os filhos entram em rebelião, eso mismo nos dirán en nuestra cara. eles mesmos dirão em nossa face: Tú no quieres invitar a la iglesia, papá. você não quer me convidar à igreja, papai? Tú quieres llevarme para allá. Você quer que eu vá lá? Si tú mismo me enseñaste quiénes son los hermanos. Se o senhor mesmo fala mal dos irmãos, Ellos son hipócritas, decías tú aquí en la mesa. você dizia aqui na mesa que eles são falsos, Ellos no conocen al Señor, você diz que eles não conhecem o Senhor, aman al mundo. que eles são mundanos. Entonces, ¿para qué me va a llevar a ese lugar? Então por que o senhor quer que eu vá para lá? Así que yo no voy a ir más. Eu não vou mais. Es triste escuchar esos testimonios, É triste escutar esses relatos, pero es mucho más de lo que yo puedo decir, mas é muito mais do que existe muito mais além disso mucho más de lo que podemos imaginar, que nós podemos imaginar, mucho más que eso. muito mais que isso. El tercer significado de esta generación llamada Timoteo. O terceiro significado na geração chamada Timóteo. Timoteo significa el que siente adorar a Dios. Timóteo significa aquele que sente adorar a Deus. Cuando nosotros damos un testimonio fidedigno a nuestros hijos, Quando nós damos um testemunho fiel aos nossos filhos, ellos mirarán ese testimonio, eles olharão para esse testemunho, ellos lo traerán al corazón. eles vão recebê-lo no coração. Entonces el fundamento de su fe Então o fundamento da sua fé no tan solo será teológicamente hablando. não apenas será teológico. Nosotros, por las escrituras, Nós, pelas Escrituras, creemos que Timoteo no tan solo recibió información teológica, cremos que Timóteo não apenas recebeu informação teológica, aunque 2 Timoteo 3, 14 y 16 dice, mesmo que 2 Timóteo 3,14 diga isso. aunque desde cuando era un bebé aprendiste las Diz que desde a meninice Timóteo conhecia das Escrituras. no tan solo Timoteo recibió instrucción bíblica, Não apenas Timóteo recebeu instrução bíblica, sino que miró a su abuela, mas também ele olhou para sua avó, miró a su madre, olhou para sua mãe, y este testimonio tenía él. e esse testemunho ele tinha delas. Jesús es precioso, Jesus é precioso, Jesús es bendito, Jesus é bendito, porque mi madre en medio de todas las dificultades, porque minha mãe, em meio a toda dificuldade, recordemos que tenía un esposo griego. lembremos que ela tinha um esposo grego. ¿Puede imaginar la convivencia de la Eunice con su esposo griego? Você pode imaginar a convivência de Eunice com o seu esposo grego? Seguramente todos los días tenían contradicciones. Certamente todos os dias tinham conflitos. Sufría mucho Eunice por Certamente dar el testimonio. Eunice sofreu muito para levar adiante o seu testemunho. Pero Timoteo miró a ella, Porém, Timóteo olhou para ela, vio que su madre nunca se desalentó, viu que sua mãe nunca desanimou. le hizo honor a su nombre, Ele honrou o seu nome. le hizo honor a su nombre. Eunice deu honra ao seu nome. Ella Eunice. alcanzó la victoria. De fato, ela alcançou a vitória. Aunque tenga un esposo griego aquí, Mesmo que tivesse ali um esposo grego, idólatra, yo seguiré adelante. ela seguiu adiante. Yo seguiré amando al Señor. Eu seguirei amando ao Senhor. Y el pequeño Timoteo vio todas estas cosas. E o pequeno Timóteo via tudo isso. Entonces Timoteo seguramente dijo lo siguiente: Então Timóteo seguramente disse o seguinte: este Dios que predica mi madre, esse Deus a quem minha mãe prega, este Señor que adora a mi madre, esse Senhor a quem minha mãe adora, debe ser grande, deve ser debe ser grande, precioso, deve ser precioso, debe ser hermoso, deve ser formoso, porque no se desalentó, porque minha mãe não desanimou. no tomó en cuenta nada, Minha mãe não considerou nada, siguió adelante. mas ela seguiu adiante. Quiero alentar a todas las madres que están aquí. Quero animar a todas as mães que estão aqui. Si hay alguna dificultad en su casa, Se há alguma dificuldade na sua casa, econômica, familiar, familiar, con su esposo, con sus hijos, com seu esposo, com seus filhos, hermano,
Irmã, eu te animo, siga adiante. No importa que sus hijos se queden Não importa que seus filhos o fiquem, su esposo se debilite. ou que seu esposo se enfraqueça. Si tiene un esposo que no se consagra, Se há um esposo que não se consagra, que no ama al Señor, que não ama o Senhor, que ama más al mundo, que ama mais o mundo, siga adelante. siga em frente. No se desanime. Não desanime. Ame al Señor sobre todas las cosas. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, Porque tu hijo le estará mirando porque os seus filhos estão olhando y también replicarán esa misma fe. e também eles replicarão essa sua fé. ¿Por qué digo que Loida y Eunice no tan solo tuvieron un testimonio verbal? Porque eu digo que Lloyd e Eunice não apenas tiveram um testemunho de palavras. En el versículo 5 que leímos, Lá no versículo 5 que nós lemos, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida diz, trazendo à memória a fé não fingida, que habitó en tu abuela Loida, que habitou na tua avó Lloyd, que habitó en tu abuela Eunice. que habitou na tua avó, na tua mãe Eunice. Y con certeza Certamente, también está en ti. também Timóteo, está em ti. La palabra, la fe que habitó en tu abuela Loida. A palavra, a fé que habitou na sua avó Lloyd, Esta palabra habitar, a palavra habitar, en el contexto original dice lo siguiente o quiere decir lo siguiente. no contexto original diz o seguinte, eu quero dizer, No tan solo es dar testimonio verbalmente, não apenas um testemunho de palavra, verbal, sino que la fe senão que a fé hizo una realidad en el corazón de Loida. fez realidade no coração de Lloyd. Se tradujo en una vivencia espiritual. Se traduz numa vivência espiritual. La palabra habitar significaba hacer morada, A palavra habitar significa fazer morada, hacer un tabernáculo de vivencia. fazer um tabernáculo de vivência. Entonces la abuela Loida y la madre Eunice Então a fé de Lloyd e Eunice no tan solo fue verbalmente, não apenas foi verbal, no tan solo fue testimonialmente, não apenas testemunhal, no teológicamente, não teologicamente, sino con sus hechos. senão com seus fatos, com seus atos. La fe habitó, A fé habitou, la fe hizo morada, a fé fez morada, la fe hizo una realidad a fé se tornou realidade de vida de vida y de práctica. e de prática. Qué maravilloso es que nuestros hijos vean ese testimonio en los abuelos y en las madres. Que maravilhoso nossos filhos verem esse testemunho nos avós e nos pais. Pero cuando digo madres, aquí en Eunice, Mas quando eu digo aqui mães como Eunice, también estoy hablando de los padres. também eu estou falando de pais. Estoy hablando de 3 generaciones: Estou falando aqui de 3 gerações: abuelos, avós, padres pais e hijos. e filhos. Cuando los hijos ven este testimonio en su abuelo y en sus padres, Quando os filhos veem esse testemunho nos seus avós e em seus pais, entonces pasa algo con los Timoteos. então acontece algo com o Timóteo. Ellos Todos os dias, andan con un deseo vivo eles têm aquele desejo vivo de adorar al Señor. de adorar o Senhor. Eso significa su nombre. Isso significa o seu nome, Tienen el Timóteo. deseo de adorar a Dios. O desejo de adorar o Senhor. Cuando se levantan, Quando levantam, cuando trabajan, quando trabalham, cuando almuerzan, quando estão almoçando, cuando va a dormir, quando vão dormir, cuando despiertan, quando acordam, tienen un deseo vivo de adorar al Señor. têm um desejo vivo de adorar o Senhor. Es un cántico caminando por las calles. É um cântico caminhando pelas ruas, Y en todo lugar que se mueve, em todo lugar por onde anda. él anda meditando, Está meditando, él anda pensando. está pensando, Qué precioso eres Jesús. que precioso é Qué Jesus, hermoso eres Señor. que formoso é o Senhor. Yo quiero que cautive más mi corazón todavía. Eu quero que Jesus cative cada dia mais o meu coração. Quiero cantar. Eu quero cantar, quero adorar. Siento que mi adoración es pequeña. Eu sinto que a minha adoração ainda é pequena. Quiero subir el nivel. Eu quero subir níveis. Quiero mover un estándar de gloria. Eu quero ir para um padrão de glória. Esos son los Timoteos. Esses são os Timóteos. Pero si nuestros hijos no tienen un referente de papá y mamá de esta manera, Mas se nossos filhos não têm uma referência dessa maneira, seguramente se van a mover en el mismo estándar, certamente eles vão estar no nível baixo, así como nosotros lo hemos. assim como nós temos estado nesse nível. Que el Señor nos socorra, Que o Senhor nos ajude, nos ayude en gran manera. nos socorra em grande maneira. Entonces veamos, resumiendo un poco la responsabilidad generacional que estamos viendo. Então, resumindo um pouco as responsabilidades geracionais. Según el significado de los nombres en Loida, Segundo o significado do nome, Lloyd, los abuelos tenemos que estar todos los días combatiendo, nós, avós, temos que estar todos os dias em combate, siempre procurando ser el mejor espiritualmente hablando.
sempre procurando o melhor, espiritualmente falando. no por una competencia Não por competição entre nosotros, entre nós, sino para agradar a aquel. senão para agradar aquele. Tenemos que estar los abuelos batallando. Nós, avós, temos que estar lutando. Loida significa el combate glorioso. Lloyd significa combate glorioso. Y los padres, ¿qué vamos a hacer? E nós, pais, o que vamos fazer? Tenemos que sostener el testimonio con fidelidad. Nós temos que sustentar um testemunho com fidelidade. Tenemos que orar al Señor Temos que orar ao Senhor hasta alcanzar la victoria. até alcançar a vitória. Hay hijos aquí que están lejos de la iglesia, hermanos. Hay hijos aquí que están Há lejos. filhos aqui, irmãos, que estão longe da igreja, esposos, Esposas, esposas, parientes, parentes, hermanos. irmãos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? O que nós vamos fazer com eles? Debiéramos nosotros tener este ardiente deseo, Nós devíamos ter esse desejo ardente, esta fe perseverante, essa fé perseverante, esta oración perseverante, essa oração incessante, hasta alcanzar la victoria. até alcançar a vitória. No desmayemos. Não desanimar. Tenemos que seguir orando por nuestros hijos, Temos que seguir orando por nossos filhos. aunque la veamos cada vez más lejos. Mesmo que pareça que eles estão cada vez mais distantes. Tenemos que hacer honor al nombre de Eunice. Temos que honrar o nome de Eunice, Tenemos que alcanzar la victoria y ganar. alcançando a vitória. El Señor es bueno, es fiel y es bueno. O Senhor é fiel, Es bueno. é bom, Bon, va a responder, vai nos responder, va a bendecir. vai nos abençoar. Quiero alentar entre paréntesis un testimonio para ustedes. Quero animar, entre parênteses, um testemunho para vocês. Hace como 6 meses comenzamos en Chile orando todos los días. Faz uns 6 meses que lá no Chile começamos orando todos os dias, No hay ningún día que no se ore en la iglesia. sem nenhum dia, sem faltar nenhum dia. Somos alrededor de 500 hermanos en Chile con familia. Somos cerca de 500 irmãos no Chile com famílias. De lunes a lunes De segunda a segunda, estamos orando. nós estamos orando. Todos los días, en la mañana, mediodía, por la tarde. Todos os dias, de manhã, meio-dia e à tarde. Quiero alentarlos con este testimonio. Eu quero animar vocês com esse testemunho. Cuando hemos orado por una familia que está lejos, Quando nós temos orado por uma família distante, han pasado unos meses passou alguns meses y han retornado a la fe. e eles retornaram à fé. Hijos que estaban lejos Filhos que estavam distantes están volviendo a la fe. estão agora voltando à fé. Gloria a Dios por eso. Glória a Deus por El isso, Señor es fiel. porque o Senhor é fiel. Tenemos que seguir batallando. Temos que seguir lutando. Los abuelos batallando. Nós, avós, lutando. Los padres alcanzando la victoria. Os pais alcançando a vitória. Y los jóvenes hijos que están aquí E os jovens filhos que estão aqui con un permanente deseo de adorar al Señor cada día com más. um permanente desejo de adorar o Senhor cada dia mais. Entonces, hermanos, velemos por nuestros hijos, Então, irmãos, lutemos por nossos filhos, aunque ellos mesmo que eles no siguieran nuestros caminos. não sigam os nossos caminhos. Quiero poner rápidamente algunos ejemplos. Eu quero colocar rapidamente alguns exemplos. Nosotros vemos que la escuela bíblica, la Nós, enseñanza bíblica, nós vemos que a escola bíblica, a ensinança bíblica, o ensinamento bíblico comenzó en Génesis. começou lá em Gênesis. Nos damos cuenta en las actitudes de Caín y Abel. En el Nós capítulo percebemos as atitudes de Caim e Abel lá em Gênesis 4. 4. Vemos que ellos, allí dice la escritura lo siguiente. Vemos que eles ali, a Escritura diz, En un día ambos trajeron delante de Jehová. em um dia ambos trouxeram ofertas a Jeová. ¿Quién le enseñó a ellos a traer ofrenda para Jehová? Quem que ensinou para eles trazer ofertas a Jeová? ¿Se le ocurrió a ellos? Será que passou pela mente deles? En ninguna manera. Não. Adán y Eva Adão e Eva transmitieron el mensaje bíblico a ellos. transmitiram essa mensagem bíblica para eles. Recordemos que para salir del huerto, Adán y Eva, Lembremos que ao saírem do jardim, Adão e hay que Eva derramar sangre. teve que ali ter derramamento de sangue. Y estas cosas sirvió para ellos como una enseñanza E isso serviu para eles como um ensinamento. y los transmitieron a los hijos. E eles transmitiram para os seus filhos. Nosotros no tenemos ninguna esperanza, le dijeron a sus hijos, Nós não temos nenhuma esperança, a menos que un cordero nos sirva de justicia. nós filhos, nós não somos nenhuma esperança para vocês, ao menos que um cordeiro sirva de justiça. Enseñaron a los dos hijos estas cosas, Eles ensinaram aos seus dois filhos essas coisas, pero Caín no obedeció esos consejos. mas Caim não obedeceu esse conselho. Por eso nosotros los padres Por isso nós pais tenemos que enseñar a los hijos la palabra temos que ensinar aos nossos filhos a palavra, y también con nuestras actitudes, também com as nossas ações, independientemente independentemente si ellos siguen nuestros caminos o no. se eles estão nos seguindo ou não. Pero la principal responsabilidad es para los papás.
Mas a principal responsabilidade para os pais. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante. Allí le habla el Señor principalmente a los papás. Ali fala o Senhor principalmente aos pais. Oye Israel, Ouve, Israel, tu Dios es uno solo. o Senhor seu Deus é o único Deus. Todas estas enseñanzas que yo te las doy a ti, Todos esses ensinos que eu estou trazendo para ti, échalas a tu corazón. colocarás em seu coração. Y una vez que estés aquí viviendo en tu corazón, E uma vez que esteja aqui, vivendo em seu coração, transmítela a tus hijos. transmite aos seus filhos, En todo momento, em todo tempo, cuando vas caminando, quando a caminho, al despertar, quando al acordar, acostar, ao deitar o cuando estés comiendo. ou comendo, En todo momento, em todo momento, habla del Señor. fala do Senhor. También encontramos un testimonio triste Também nós encontramos um testemunho triste, en Primera de Samuel. lá em 1 Samuel. Quiero alentar a los hermanos aquí que tienen hijos que aunque le enseñaron la palabra, Eu quero animar aqui os irmãos que têm filhos e que vocês ensinaram a palavra. y aunque dieron un buen testimonio del Señor a ellos, Mesmo que vocês tenham dado um bom testemunho a eles, aún así mesmo assim, se alejaron de la iglesia, eles se afastaram da igreja fueron del Señor. e se foram longe do Senhor. Entonces quiero alentar a estos hermanos. Eu quero animar vocês, irmãos. Samuel fue un profeta y un juez maravilloso. foi um profeta e um juiz maravilhoso. Si usted lee en la Primera de Samuel, Se você ler 1 Samuel, ahí está el testimonio de este varón. ali está o testemunho daquele homem. Antes que naciera ya había sido consagrado. Mesmo antes do seu nascimento, ele já tinha sido consagrado. Fue dejado en el altar. Ele foi deixado ali no altar. Desde allí se comportó de una manera maravillosa. E então ele se comportou de uma maneira maravilhosa. Hay un testimonio en la Escritura, en 1 Samuel. Há um testemunho da Escritura em 1 Samuel. Todo lo que habló y profetizó Samuel. Tudo que Samuel falou e profetizou, En todas las regiones que caminó. em todas aquelas regiões por onde caminhou, Todo eso se cumplió. tudo se cumpriu. Era maravilloso este juez y este profeta. Esse profeta era maravilhoso, Sin embargo, vemos en el capítulo 8 de 1 Samuel mas infelizmente vemos em Samuel 8 que los hijos Abel y Abías, que os filhos de Samuel, Abias e Joel Joel e Abias, ellos no siguieron los caminos de Samuel, eles não seguiram os caminhos de Samuel. virtuaron los caminos, hicieron Eles injusticia. se perverteram, fizeram injustiça. Y en el capítulo 12 de 1 de Samuel, E no capítulo 12 de 1 Samuel, es impresionante lo que dice este varón. é impressionante o que diz esses varões. Yo quisiera alguna vez decir algo, pero creo que no alcanzaré. Eu gostaria de dizer algo, mas eu não alcanço. No, me refiero en mi vida, más adelante, dar un testimonio. Minha vida mais adiante, dar um testemunho. Creo que no alcanzaría a decir lo que dijo este varón. Eu não conseguiria dizer aquilo que ele disse. En el capítulo 12 de 1 Samuel, Lá no capítulo 12 de 1 Samuel, él reúne a todo el pueblo. ele reúne o povo inteiro. Yo quiero hoy día solemnemente hablar con ustedes, le dijo. E ele disse: hoje eu quero falar solenemente com todos vocês. Quiero que ustedes digan Eu quero que vocês digam si yo he hecho alguna cosa errada en todo cuando ustedes me conocen. se eu fiz alguma coisa errada em todo o tempo que vocês me Si conhecem. he hecho alguna cosa injusta, Se eu fiz qualquer coisa injusta, pequeña o grande, pequenina ou grande, pues díganmelo, digam-me, díganmelo. acusem-me. Por eso que le digo yo que yo no podría decir eso. Por isso que eu digo que eu não poderia fazer esse desafio. Si yo ese desafío lo digo aquí, Se eu fizesse esse desafio aqui, yo tendría que ocultarme aquí porque muchas cosas me tirarían. eu teria que me esconder aqui, porque teria muitas acusações. Pero seamos como Loida. Mas vamos ser como Lloyd. Loida es la mejor. Lloyd fez o melhor. Procuremos cada día Procuremos cada dia subir el estándar, subir os padrões consagración, de consagração, de santificação, de amor de amor a Cristo, a Cristo, por sobre todas las cosas. acima de tudo. Entonces, ¿qué respondió el pueblo? Então, o que o povo respondeu para Samuel? El pueblo le dijo a Samuel: O povo disse para Samuel: ninguna cosa errada ha hecho hasta aquí. você não fez nada errado até aqui. Todo tu testimonio ha sido perfecto. O seu testemunho é perfeito. Nosotros no tenemos nada que decir. Nós não temos nada a dizer contra ti. Y ahí está el abuelo Loida, Isso aí, então, nós vemos aí o papel da avó Lloyd, la mejor, a melhor, o el mejor creyente. o melhor crente. Que el Señor nos socorra. Que o Senhor nos socorra. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? E o que nós vamos fazer com nossos ¿Qué filhos? vamos a hacer con nuestros nietos? O que vamos fazer com os nossos netos?
quiero hacer una invitación a ustedes para terminar. Eu quero fazer um convite para vocês, terminando. Quisiera invitarle que todos los abuelos que estamos aquí, Eu gostaria de convidar todos os avós que estão aqui, que hagamos profecías, profeticemos sobre nuestros nietos. que tenhamos profecia, profetizemos sobre os nossos Oremos netos. por ellos. Oremos por eles. Aunque ellos no estén aquí en este momento, Mesmo que eles não estejam aqui fisicamente agora, oremos por nuestros nietos. vamos orar por nossos netos. En Chile compartí esta misma palabra. Lá no Chile eu compartilhei essa mesma palavra. Y como no tenía Mateus allá, E como o meu neto Mateus não estava ali, nosotros con mi esposa espiritualmente eu e minha esposa, espiritualmente, dijimos, vamos a creer que Mateo está aquí en medio de nosotros. eu e minha esposa, mentalmente nós pensamos e concordamos, vamos pensar que Mateus está aqui em nosso meio, agora, Entonces vamos a conosco. poner las manos sobre Mateo. Vamos como que colocar nossas mãos sobre Mateus. Y vamos a profetizar sobre nuestros nietos. E vamos profetizar sobre o nosso neto. Y vamos a declarar profecía delante del Señor. Vamos declarar profecias diante do Senhor. Todo lo que digamos acerca de Mateo Tudo que nós vamos dizer acerca de Mateus se cumplirá. se cumprirá. No porque seamos justos nosotros, Não porque nós sejamos justos, sino porque la palabra se cumple. mas porque a palavra se cumpre. Así como Jacob cuando profetizó sobre Manasés y Efraín. Assim como Jacó profetizou sobre seus netos, Manassés e Efraim, tudo se cumpriu. Yo también le dije a mi esposa, Eu também disse a minha esposa, creo lo mismo. eu creio no mesmo. Mateo servirá al Señor. O Mateus servirá o Senhor. Será un siervo de Dios. Mateus, meu neto, será o servo do Senhor. Nessa geração, No para el mundo, não será para o mundo, será para Cristo. será para Cristo. Será para bendecir a la iglesia. Será para abençoar a igreja. Todos los días que pisen la tierra, Todos os dias que pisar na terra, será tuyo, será para ti, Señor. será para ti, Senhor. Y tuvimos testimonio E nós tivemos um testemunho que eso se va a cumplir. que isso vai cumprir. Gloria al Señor. Para a glória do Senhor. Hagamos como Ana también. Vamos fazer como Ana também. Ana fue a dejar a su hijo Ana foi deixar o seu filho para siempre en el altar del Señor. para sempre no altar do Senhor. También llamo a los papás que estamos aquí. Também eu convido os papais aqui. Oremos por nuestros hijos. Vamos orar por nossos filhos. También aunque no estén con nosotros. Mesmo que eles não estejam aqui conosco. Oremos, Vamos orar. profeticemos sobre ellos Profetizemos sobre y eles. digamos, Digamos ao Senhor: Señor, nuestros hijos, Senhor, nossos filhos, la verdad que no son nuestros. na verdade, não são nossos. Herencia del Señor son los hijos. Herança do Senhor são os filhos. Por lo tanto, tú me los prestaste. Portanto, o Senhor nos emprestou Yo te lo entrego a ti. e nós devolvemos a Ti. Los consagro para ti. Consagro a Ti, Para que todos los días de su vida para que todos os dias de suas vidas no pase navaja por su cabeza, não passem navalha sobre suas cabeças, sino que sea un nazareo. mas que eles sejam verdadeiros nazireus. Hagamos esta oración esta mañana aquí. Façamos essa oração nessa manhã aqui. Los abuelos profetizando por los nietos Os avós profetizando pelos netos y los padres entregando en el altar de Dios a sus e os pais entregando seus filhos no altar. Que así sea, Señor. Que assim seja, Senhor. Amén. Amém. Pongámonos en pie, oremos al Señor. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Ajuda los abuelos. Você haga ese llamado, você. Não? Vem um avô aqui orar junto com os avós. Amén. Se não é voluntário, vai ajudar os avós. Querido Senhor, onde nós conhecemos que vivemos dias maus, Nossa, Senhor. onde tanta dificuldades, o amor conhecido de muitos, mas nós queremos aqui profetizar sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, e queremos
vitória do Senhor. E um dia, Senhor, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Consagramos os nossos netos ao Senhor. Amém. E nós declaramos que eles são do Senhor. Senhor, queremos contemplar a glória do Senhor na vida dos nossos netos. Senhor, nós profetizamos aqui, Senhor, os nossos netos servirão ao Senhor todos os dias. Aleluia. Senhor, não somente nós, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós declaramos a vitória do Calvário. Senhor Jesus, que está sentado à destra do trono dos céus. O Senhor é o nosso grande sumo sacerdote. Senhor, socorre-nos e ajuda-nos a cumprir essa palavra, de ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos o caminho do Senhor, ensinar o temor do Senhor, amar o Senhor, louvado seja o teu nome. Declaramos que os nossos filhos, nossos netos, andarão na presença do Senhor. E hoje estarão para sempre com o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós abençoamos a nossa casa, abençoamos os nossos filhos, abençoamos os nossos netos. Oh Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Senhor, como pais, precisamos de Ti, Senhor. Agradecemos a Ti pelo Espírito Santo que foi nos enviado para nos conduzir a toda a verdade. E a Tua palavra diz, Senhor, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Manifesta, Senhor, a sabedoria do Senhor, do Teu Espírito, sobre cada um de nós, pai e mãe. Palavras de graça, Senhor, palavras de instrução, fluam dos nossos lábios. Abençoamos os nossos filhos. Senhor, lembramos a Ti, Senhor, são herança do Senhor. Senhor, eles não são do mundo, não são do diabo, são herança do Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, visita-os, Senhor. Ó Senhor, pagaste alto preço pela vida de cada um deles. Senhor, livra-os de todo mal. Lemos a palavra do Senhor em Coríntios, Senhor, que agora os nossos filhos são santos, são santificados. Ó Senhor, vá adiante, Senhor, destruindo toda fortaleza, toda, Senhor, artimanha, todo laço do inimigo colocado em suas mentes. Converta-os a Ti, Senhor, serão convertidos. Pai, dá para os nossos filhos uma experiência verdadeira de novo nascimento. Senhor, um dia o Senhor nos visitou, o Senhor disse, haja luz em nossos corações, e assim aconteceu, Senhor. Clamamos a Ti também, ilumina os nossos filhos, derrama a Tua luz, Senhor, sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus abençoamos. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome, proteja-o, Senhor, abençoa os seus corpos com saúde, abençoa suas almas, suas mentes com sabedoria, com inteligência, abençoa os seus espíritos com revelação, iluminação espiritual. Senhor Jesus, completa essa boa obra que o Senhor começou em nossa casa, em nosso lar. Te bendizemos, louvado seja o Teu nome. Amém. Amém.